Como eu já falei muito, eu gostaria hoje aqui de ceder a palavra a um ilustre aqui, inclusive, que é tido como ídolo de muitos aqui da nossa esquerda. Eu estou falando do Lula. A fala do Lula, não muito tempo, mas que eu acho que vale ser restaurada e ressuscitada nesse momento. Outra coisa, a questão da CPI. Eu sou favorável à CPI, Serginho, porque a CPI é um instrumento institucional, portanto legal, para você apurar falcatruas. O Fernando Henrique Cardoso, quando não era presidente, ele dizia assim: quem não deve, não teme. Portanto, vamos instalar a CPI, porque se o presidente for inocente, ele então vai ganhar um atestado de idoneidade do Congresso Nacional. Isso ele dizia 3 anos atrás. Agora que ele é o presidente, ele adota políticos dando que se recebe e fala assim: CPI vai atrapalhar o Brasil, CPI vai fazer isso. CPI não atrapalha o Brasil. O impeachment do Collor melhorou a imagem do Brasil no exterior e deu uma imagem de seriedade. Então eu acho que a CPI, se o presidente Fernando Henrique Cardoso... Há um orador na tribuna. Há um orador na tribuna. Senhora presidente, a deputada pode formular uma questão de ordem. Eu peço que a minha fala seja Vossa restabelecida. Excelência está na tribuna. Vossa Excelência ocupa o tempo. Eu estou ocupando. Eu vou falar. Vossa Excelência se dirigiu a mim, eu peço que pare o tempo do parlamentar. 1 minuto e 40 segundos. Eu não vou lhe prejudicar no seu tempo. Eu peço que o senhor use a palavra como parlamentar. Vou usar. E assim que concluir, eu concederei a questão de ordem, se for solicitado. 1 minuto e 40, senhora presidente. 1 minuto e 40. E aí eu vou falar exatamente sobre esse assunto. Vítima do Collor melhorou a imagem do Brasil no exterior e deu uma imagem de seriedade. Então eu acho que a CPI, se o presidente Fernando Henrique Cardoso estiver me ouvindo, eu não sei se ele assiste um programa de jovens, mas se estiver assistindo, a CPI é uma coisa importante para o Brasil. Acho que ao invés de criar as dificuldades que o presidente está criando, era melhor criar as facilidades para que ela se instalasse e funcionasse corretamente. Aliás, Serginho, informação agora quente mesmo, é que me parece que a Comissão de Justiça da Câmara reprovou a instalação da CPI. O que é uma vergonha, e eu diria para vocês, é deplorável para o nosso país, porque o Fernando Henrique Cardoso, que poderia ser inocentado no processo, ele vai passar para uma parte da opinião pública como um presidente que ficou com medo de uma CPI. E se está com medo da CPI, é porque, quem sabe, tenha o rabo preso. Pronto, senhora presidente. Então eu uso aqui e faço as palavras do Lula as minhas palavras. Seria deplorável ver e ficar registrado na história como presidente que tem medo de uma CPMI. Presidente Lula, por que o governo está lutando contra a CPMI do 8 de janeiro? Por quê? Por quê? O que estão escondendo? Uma CPI é legal e faz bem para o Brasil. Quem falou isso foi o próprio Lula. Muito obrigado, senhora presidente. Senhores e senhoras, esta é a Câmara dos Deputados do Brasil. Eu peço aos senhores e senhoras que mantenham o decoro. Foi questionado sobre o uso de imagens e áudios na tribuna da Câmara dos Deputados. Vossa Excelência afirmou que não há nada no regimento que expressamente o proíba. Eu divirjo de Vossa Excelência e cito justamente o artigo 17.1c. Se não, vejamos. Atribuições do presidente: conceder a palavra aos deputados. O que é garantido constitucionalmente é a palavra ao parlamentar. A partir do momento que se usa um vídeo ou um áudio, está se dando voz a alguém que não foi eleito para tanto. Foi falado aqui que a fala é cedida aos deputados, assim como consta no regimento. É comum dentro dessa casa isso acontecer. Obviamente consultamos o regimento e consultamos também questões de ordens anteriores, do qual não tem expresso essa vedação, onde diz que vídeo ou áudio não pode ser reproduzido na tribuna. Vale ressaltar que isso aqui foi apenas um meio de subsidiar minha palavra. Do mesmo modo que um parlamentar sobe usando uma manchete e lê uma matéria ou lê algo relatado sobre uma entrevista, ao invés de assim o fazer, eu fiz sobre o vídeo, que também é uma entrevista e que também virou matéria. Então, já que não é algo claro dentro do regimento interno, assim eu fiz. Então, deixo aqui o meu contraditório
porque sou regimentalista, assim como Vossa Excelência, e gosto de seguir as regras à risca.